Glória a Deus, amém? Pega sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Hoje eu quero falar sobre a mesa do Senhor e a Santa Ceia. A mesa do Senhor e a Santa Ceia. Fala comigo assim: Deus é um Deus de mesa. Não é Deus feito de mesa, não. É um Deus que gosta da mesa. Amém? Ele é um Deus de mesa, ama a mesa. Êxodo capítulo 25, verso 23, diz assim: fará também uma mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça esses cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Amém? Pai, Tua palavra, Senhor Deus, vai ser ministrada nesse momento. E assim como o Senhor já se faz presente desde quando abrimos esse culto, Deus, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor continue a falar conosco, ministrar ao nosso coração. Saiamos daqui entendidos, compreendendo, Senhor Deus, a mensagem do Senhor para o nosso coração. Nós rejeitamos, ó Pai, todo pensamento das trevas. Nós rejeitamos, ó Pai, todo sentimento, toda seta do diabo tentando desvirtuar a atenção, tentando colocar incredulidade no coração dos meus irmãos. Eu peço para que o Senhor acampe os Teus anjos aqui ao nosso redor, Pai, que cada demônio, Senhor Jesus, que se levantar, que se levante para cair, Deus, porque nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no poder do Senhor e cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, no nome de Jesus, amém e amém. Você crê que Jesus está aqui, amém? Amém. A mesa do Senhor e a Santa Ceia. Deus é um Deus que ama tanto a mesa que Ele fez, não só a mesa da preposição, mas tantos outros altares, mas a mesa da preposição é um utensílio muito poderoso. Ali no tabernáculo de Moisés, que na verdade Moisés construiu, Deus estabelece ordem para que ele construa vários utensílios, e um desses utensílios que fica dentro do santo lugar, que é a segunda parte do tabernáculo, fica ali a mesa da proposição. Essa mesa da proposição ficava sobre a mesa pães como esses aqui, né? Mais ou menos parecidos com esse, sem fermento, óbvio, e ali ficavam 12 pães, e esses 12 pães era a representação das 12 tribos de Israel. Era então a representação da totalidade do povo de Deus, da totalidade daqueles escolhidos de Deus, estava sobre a mesa da proposição. E essa mesa da proposição, todas as vezes que o sacerdote entrava e fazia ali as suas libações, ou seja, oferecia os seus sacrifícios, ofereciam ali os seus rituais diante do Senhor, ele poderia, todas as vezes que trocava os pães, ele poderia consumir aqueles pães para alimento daquele sacerdote. Então o sacerdote se alimentava daqueles pães, que eram pães santificados, pães consagrados a Deus, mas ele tinha a oportunidade de comer desses pães. Quando a gente pensa assim, ele tinha a oportunidade de comer esses pães lá no Antigo Testamento, é óbvio que nós não podemos nos esquecer de que esses pães estão representando também a vida de Jesus. Em João capítulo 6, ele vai dizer que ele é o quê? O pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão que dá sustento, ele é o pão que alimenta. Glória a Deus por isso. Então a representação dos sacerdotes em consumirem os pães dentro do santo lugar
é a representação nos dias atuais nós como filhos de Deus, de consumirmos o pão da vida. E este pão da vida é Jesus Cristo. Quantos amam relacionar-se com Jesus? Não há nada melhor, irmãos, do que relacionar-se com Jesus. Não há nada melhor do que relacionar-se com Ele. O pastor aqui abriu o culto falando sobre a necessidade de termos o Senhor Jesus como o nosso Senhor, como o nosso melhor amigo, né? Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso melhor companheiro, Ele é o seu melhor esposo, Ele é a sua melhor esposa, Ele é o seu melhor filho, Ele é o seu melhor. Deus é o seu melhor, Jesus é o seu melhor. E o relacionamento com Jesus fala deste alimento diário. Você todos os dias você se alimenta, você come, você levanta, você toma o seu café, você vai lá, come os seus ovos com bacon. Agora a Zumara vai ficar chique, né? Ela vai levantar ovos com bacons. Manda para mim, por favor, as caixas de bacons, que lá é diferente. Então ela vai comer, né? Você levanta lá, faz o seu café, faz o seu de jejum, toma o seu café, se alimenta. Na hora do almoço você vai lá e almoça, bacana. À tarde também você tem uma necessidade, vai lá e come alguma coisa. À noite você janta. É raro você ficar o dia sem comer, porque há uma necessidade do seu corpo em se alimentar. Há uma necessidade do seu corpo de absorver nutrientes para que você tenha força, saúde para a sua caminhada, para o seu dia a dia. É impossível você ficar vários dias sem beber água. Mentira, que eu ficava alguns dias sem beber água. Porque há uma necessidade do seu corpo em ingerir, há uma necessidade do seu corpo físico em se alimentar. E essa representação e esse simbolismo de Jesus como o nosso pão da vida, o pão diário, o pão eterno, ele vai falar desse sustento, ele vai falar desse alimento que também precisa ser diário, precisa ser constante. Porque se não nos alimentarmos de Jesus constantemente, o que é constante? É diariamente, todos os dias, todos os momentos, nos alimentarmos de Jesus. E você se alimenta de Jesus pela palavra, você se alimenta de Jesus pela oração, você se alimenta de Jesus pela adoração, você se alimenta de Jesus ouvindo um louvor, você se alimenta de Jesus comungando com as pessoas, tendo comunhão com as pessoas, você se alimenta de Jesus quando você serve alguém, quando você serve a sua igreja, quando você serve a sua família, você está se alimentando de Jesus, porque Jesus fazia isso. É interessante que quando Jesus ele é confrontado ali com a samaritana e os discípulos chegam, e aí ele fala assim: Jesus, já temos pão, já temos comida. E aí Jesus fala o quê? Olha, a minha comida é fazer o quê? A vontade do meu? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus estava nos ensinando que o nosso maior alimento, o nosso maior sustento precisa ser a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, você só consegue discernir a vontade do Pai relacionando-se com Jesus. Você só consegue discernir o propósito de Deus na sua vida relacionando-se com o pão da vida. Sem se relacionar com o pão da vida, você se torna um crente medíocre, de médio. Você se torna uma pessoa mediana, você se torna uma pessoa sem destaque, uma pessoa sem propósito, uma pessoa, sabe, aquele arroz sem sal. Quem já comeu arroz sem sal? É bom? Então, você se torna um arroz sem sal. Quem já tomou um suco sem açúcar? É bom? Tá, que algumas pessoas vão falar que é bom por causa do açúcar. Mas se você botar um pouquinho de açúcar ali, dá um grau, né? Não é à toa que Jesus ele vai falar com os seus discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salga, para que presta? Não presta para nada, porque se ele não salga, não presta para nada. Porque Jesus estava trazendo para aqueles discípulos que nós precisamos ter uma vida com um propósito. Uma vida onde verdadeiramente você viva o seu dia sabendo: eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Pergunta e você responde para você mesmo: quantos dias dessa semana que se passou você entendeu que, nossa, hoje eu estou fazendo a vontade do Pai? Hoje eu estou com convicção, hoje eu estou deitando, estou colocando a minha cabeça no travesseiro e entendi: hoje eu agradei o meu Pai, hoje eu fiz a vontade do meu Pai. Nós só conseguimos descobrir se nós realmente estamos fazendo a vontade do Pai relacionando com Jesus.
Jesus dizia assim: olha, eu só faço o que o meu pai me manda fazer. Então, para eu discernir o que o pai quer que eu faça, eu preciso me relacionar com o filho, porque o filho vai revelar para você e para mim o que você precisa fazer para agradar o coração do pai. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Só relacionando-se com Jesus. E quando Jesus então fala, e quando a Bíblia fala dessa mesa, ele está falando desse relacionamento. Não um relacionamento onde você passa na semana um relacionamento, opa, beleza, tudo bom, e sai. Relacionamento de mesa vai falar um relacionamento onde você gasta um tempo. Demanda tempo, demanda paciência, demanda persistência. Paciência. Demanda-se paciência, porque mesa fala disso. Fala de um tempo em que você está gastando, mas na verdade você não está gastando, você está investindo, é diferente. Gastar do investir. Quando você investe tempo à mesa, você está se relacionando não só com as pessoas, mas se relacionando com Deus através daquela comunhão, daquele tempo. Então, o que Jesus estava querendo trazer para os seus discípulos e trazer para nós nessa noite é que o valor da mesa, o valor e a importância de sentarmos à mesa e termos comunhão com as pessoas, mas em primeiro lugar, temos comunhão com o Pai. Porque a mesa do Senhor fala desse relacionamento. O sacerdote, presta atenção em mim aqui. O sacerdote chegava na mesa, ele pegava o pão e consumia o pão. É um relacionamento com aquela mesa. Para consumir o pão, ele precisava gastar um tempo à mesa, consumindo aquele pão. E juntamente com os pães havia ali os óleos, os incensos, onde eles pudessem se relacionar. O que Deus estava trazendo ali para aqueles dias, e como um símbolo profético para os nossos dias, é que a mesa do Senhor requer um tempo, requer comunhão, requer realmente você degustar da presença de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Sabe por que você às vezes não compreende a voz de Deus? Porque você não se relaciona com Deus. Você não gasta tempo ouvindo a voz de Deus. Aí você vem no culto, sai da mesma forma. Você vai numa célula, sai da mesma forma. Você bota um louvor no seu rádio lá na sua casa, você continua da mesma forma. Porque não é mecânico, é um relacionamento com intenção. Você gasta aquele tempo, você investe aquele tempo com intenção de ser edificado por aquele tempo que você está passando com Jesus à mesa. Então os sacerdotes, eles consumiam aquele pão e eles se alimentavam, se fortalecendo aquele dia. E eles colocavam outros pães novos, frescos, para que na próxima vinda deles àquela mesa, eles pudessem também comer daquele pão. E ao comer daquele pão, eles colocavam outros pães. Isso fala de uma persistência, isso fala de um cotidiano. O que você se alimenta de Jesus hoje, querido, aqui neste culto ou na sua casa, é para hoje. Amanhã você tem que voltar e consumir o pão que você deixou hoje. O pão que você come hoje e o pão que você deixa hoje é o pão que você vai consumir amanhã. Se você não tem o hábito de sentar à mesa com Deus, se você não tem o hábito de se comungar com Jesus, você não consome o pão. E se você não consome o pão, você não deixa pão para a próxima, para o próximo relacionamento, para o próximo encontro. Por isso que é importante você sentar à mesa com Cristo, com Jesus, e comer do pão, se alimentar dele. E quando você se alimenta dele, há uma necessidade de você colocar mais pão. E Jesus vai colocando mais pão sobre a mesa, para que você volte no outro dia. O João comeu hoje, aí eu vou botar mais pão aqui, porque ele vai voltar amanhã para comer pão. Aí ele volta para comer pão no outro dia, aí Deus vai lá e coloca mais pão. É um relacionamento, irmãos. Eu estou frio, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, nossa, eu não entendo nada que o pastor está pregando. Falta comunhão com o pão, falta comunhão com Jesus. Sabe, abra ali comigo João 6.
Quando você não entende Jesus, quando você não entende a mensagem, falta comunhão com o pão, falta comunhão com aquele que pode revelar a palavra do seu coração. Então não adianta, não vai adiantar. Se você não se relaciona com Jesus, não vai adiantar você ouvir uma pregação. Não vai adiantar você vir aqui na escola sacerdotal e estudar a palavra. Não vai adiantar você levantar a sua mão na hora do louvor e cantar. Se você não gasta tempo com o pão da vida. Se você não gasta tempo com Jesus. Se você não ouve Jesus falar com você. Se você não ouve, você não discerne quem está falando. Se você não tem comunhão com Cristo, qualquer voz que falar, você vai achar que é Deus. E na verdade não é, porque a voz, o bom pastor, as suas ovelhas conhecem a voz do seu? Quem é o seu pastor? Jesus? Eu também sou seu pastor, mas o pastor dos pastores. E aí você vai vendo a partir do 22, Jesus falando ali com os discípulos, com a multidão. Jesus está indo, atravessando a cidade e chega no lugar, está cheio de gente, lotado de gente, porque essas pessoas estavam atrás de Jesus não pelo pão vivo, não pela mensagem, estava atrás de Jesus por causa do pão que ele havia multiplicado horas antes lá do outro lado da margem do rio. Os pães que Jesus havia multiplicado com os peixes e dado para a multidão e dado para a população, quando Jesus atravessa o rio e chega do outro lado, esse mesmo povo chega junto de Jesus e Jesus já disser: não, vocês não estão atrás de mim por causa do pão, vocês não estão atrás de mim por causa de mim, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu dei para vocês comerem. Vocês não entenderam o que eu ensinei vocês. Vocês não estão compreendendo o que eu ensinei vocês. Por quê? Aquela multidão estava preocupada em comer o pão físico, natural. Não estava preocupado com o pão da vida. E aí você vai ver então Jesus desenrolando a conversa com esses discípulos, com essa multidão. No verso, para encurtar aqui, para não ler tudo. Nem sei, tem tanta coisa. 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Quando ele fala que ele é o pão da vida, que não é Moisés que dá o pão. E aí ele fala assim: o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aí o povo fala assim: me dá esse pão, eu quero desse. O povo não estava entendendo, irmãos, eles estavam querendo comer mesmo, encher a barriga. Aí o povo ainda sem entender fala: me dá desse pão aí que Deus está dando aí, que pão maravilhoso é esse? Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando com ele assim: eu sou esse pão. Não é o pão que vocês estão pensando, é um outro pão, é um outro alimento. Não é um alimento físico, é um alimento espiritual, para edificar você espiritualmente, para fortalecer. Sabe por que esse povo chegou não conseguiu chegar nessa conclusão? Porque o pão que eles estavam querendo era o pão físico, era o pão que alimentava somente a sua carne. Eles não tinham um relacionamento com Jesus. Eles não tinham um relacionamento com o verdadeiro pão da vida. Por isso que eles não foi lhe revelado o verdadeiro pão. Jesus teve que falar: eu sou o pão. Vocês estão caminhando comigo, vocês estão me vendo se mover sobre a terra, e vocês não entenderam que eu sou o pão. Eu digo para vocês: eu sou o pão da vida. Todo aquele, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. 36, 37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus sobre a nossa vida está completamente ligada a nos alimentarmos do pão eterno. Porque se Ele sabia o que era fazer a vontade do Pai, Ele vai te alimentar para que você também descubra o que fazer e fazer a vontade do Pai. Falava ontem num discipulado, conversando. Falava assim: olha, você pode pensar,
você pode fazer conta, você pode ficar matutando na tua cabeça o que você vai fazer para você mudar. Você não vai conseguir, porque não é você que muda. Não é você que decide, não é você que define. Quem define é Deus. Quem define é o Espírito Santo. Então, ao invés de pensar assim, parar e ficar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vá para os pés de Jesus e fala: Senhor, eu preciso mudança nessa área. Qual é o conselho que você me dá? Pai, eu preciso de uma direção. Qual o conselho que o Senhor me dá, Jesus? Porque o Senhor entende muito bem do que é fazer a vontade do Pai. E eu quero aprender a fazer a vontade do Pai. Então, se eu quero aprender a fazer a vontade do Pai, Jesus me ensina a fazer a vontade do Pai. Ao invés de ficarmos matutando e ficarmos, eu vou cumprir algumas exigências da igreja, aí assim eu me sinto realizado. Você não vai se sentir realizado nunca na sua vida, vai sempre faltar alguma coisa, porque a única coisa que te completa, o único espaço que está no teu coração tem o tamanho só de Deus. Você não pode completar com mais nada. Como é que eu vou descobrir a vontade do Pai então? Me relacionando com Jesus, o Filho. E o que Jesus revela para nós? Perdão. O que Jesus revela para nós? Arrependimento. O que Jesus revela para nós? Restauração. O que Jesus revela para nós? Libertação. O que Jesus libera para nós? Libertação do império das trevas, do domínio do diabo, e sermos manifestos no reino, governados pelo Espírito, governados por Deus. E eles não entendem. De fato, a vontade do meu Pai é todo aquele que vira a mim e tal. 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: esse Jesus não é o filho do Zé? Em outras versões. Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora: desci do céu? Irmãos, um povo sem entendimento, meu Zé. Jesus está aqui gastando um tempo com eles, falando: eu sou o pão, eu sou aquele que vou alimentar você espiritualmente, para que você tenha entendimento, para que você tenha a compreensão da vontade do Pai sobre a sua vida. Você não vai encher o seu estômago com pão natural. Eu vou te encher espiritualmente, eu vou alimentar você espiritualmente, para que você compreenda a vontade do Pai, assim como eu sei a vontade do Pai. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele povo. E mesmo diante de toda essa explanação, mesmo diante de toda essa situação, aquele povo começou a murmurar contra Jesus, dizendo: cara, quem é esse? Não é o filho do Zé? Menosprezaram Jesus, irmãos. Menosprezaram Jesus. Você consegue se colocar no lugar desses que desprezam Jesus, que fala assim: quem é esse? É o filho do Zé? Nós não conhecemos a mãe e o pai deles? Será que ele pode, alguma coisa boa, sair dali? Quem é esse que vai dizer que desceu do céu? Porque o que faltava para aquela multidão era um relacionamento com o verdadeiro pão da vida. O que eles estavam preocupados era com a vida deles na terra. Irmãos, enquanto nós estivermos preocupados com a nossa vida na terra, nós não conseguimos discernir a vontade de Deus do céu. Enquanto você estiver preocupado com a sua vida terrena, enquanto você estiver preocupado apenas com o seu conforto aqui na terra, você vai perder a oportunidade de ouvir a vontade de Deus que vem do céu. Não é à toa que Jesus ensinou os seus discípulos: Pai nosso que está no céu, seja feita o quê? A tua vontade, aqui na terra, como ela é feita onde? É a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. Então você vive aqui uma vida terrena por enquanto, mas você precisa, e nós precisamos viver uma vida aqui na terra por enquanto, manifestando a vontade do Pai na terra. E como você vai descobrir isso? Como eu vou descobrir isso? Relacionando-se com o pão da vida, sendo alimentado por Ele. E eles vão continuando aqui, ó, eles ficam loucos com Jesus. Jesus vai dando só no meio deles, até que chega
No 60, aí os discípulos falam assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, lhes disse: isso escandaliza vocês também? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava primeiro? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente no meio de vocês. Verso 66, diante disso muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou para os 12: será que vocês também querem se retirar? Vocês querem também se afastar como esse grupo, com esse grupo de pessoas que saíram? Então Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Sabe qual é a diferença dos 12 para aquela multidão que se afastava de Jesus por causa da palavra? O relacionamento com Jesus. Porque os 12 caminhavam com Jesus 24 horas. 24 horas por dia Jesus estava caminhando com aqueles discípulos. 24 horas. 24 horas, aqueles discípulos estavam vendo Jesus se mover sobre a terra. A forma como ele tratava as pessoas, o que ele ensinava, o que ele ministrava, aqueles discípulos estavam ali com ele o tempo todo. O relacionamento com o pão da vida fizeram destes discípulos compreendidos da vontade do Pai. Fizeram entender, falei: para quem iremos? Nossa, só o Senhor tem. Eu entendi, porque eu me relaciono com o pão da vida, eu me alimento do pão da vida diariamente. Então eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Santo de Deus. E as pessoas que não se relacionavam com Jesus viravam as costas dizendo: tu és o filho do Zé. A revelação que eles tinham de Jesus era uma revelação natural. Ele é o filho do Zé, ele não é o filho de Deus. Agora os discípulos que relacionavam-se com o pão da vida, eles sabiam: tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. Você consegue compreender a diferença? Não seja, irmãos, aquele que vai querer entender Jesus de maneira natural. Não queira ser aquela pessoa que chega num culto, ou que chega numa vigília, seja numa oração, onde for. Não queira entender Jesus pela ótica humana. Não queira entender Jesus pela sua perspectiva. Não queira entender Jesus por aquilo que você pensa: eu acho que é assim que está correto. Não, tenta entender, busque compreender a vontade do Pai relacionando com Jesus, porque Ele vai te ensinar. Ele fala: filho, me adora assim. Filha, faz isso. Filha, serve a sua família desse jeito. Filho, serve lá no seu trabalho dessa forma. Se relaciona com a sua igreja, querido, desse jeito. É assim que Jesus vai lidar com você. Ele vai te ensinar a fazer a vontade do Pai. E aí você vai dizer assim: não, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, eu não vou sair daqui nunca. Porque eu compreendi que o Senhor é o pão da vida. Não seja como aqueles que viram as costas e dizem assim: tu és o filho do Zé. Nada contra o Zé. Tem muito Zé aqui que é benção, né? Né, Zé, o José Sérgio. Mas quem que é Zé? Ele? O tio do João, Zé. Nada contra o Zé. Mas eles falavam o filho do Zé querendo menosprezar Jesus, colocando ele numa condição de inferior, humano. Porque o entendimento que eles estavam tendo era um entendimento natural. E isso tudo que eu estou falando aqui é mesa, irmãos. É relacionamento à mesa. Quando você senta à mesa com a sua família, quando você senta à mesa, qualquer um pode sentar na sua mesa? Qualquer um pode sentar à sua mesa? Só vai sentar à sua mesa se você convidado. Senta aqui, vamos tomar um café junto. Vamos comer uma pizza juntos? Tô aí, viu? Só sábado e domingo. Segunda a sexta agora é fit. Zero. Preciso emagrecer. Meu médico, né? Falou que eu tô precisando, então fui fazer a avaliação. O cara falou assim: cara, você tá com um corpo de 80.
Falei, rapaz, o cara é muito gentil, né? Você tá com um corpinho de 80, conjuntura total, assim. Fraco, debilitado, frágil. Falei, não, eu preciso mudar isso. Mas você pode me chamar no fim de semana que eu como pizza com você. Tá bom? Você não chama qualquer um para sentar à mesa. Você não chama. A pessoa que senta à mesa, ela precisa ter intimidade, ela precisa ter um mínimo de comunhão, um mínimo de relacionamento com você. Porque sentar à mesa é muito mais do que simplesmente enfiar a colher na boca e comer. Sentar à mesa é você conversar, relacionar, perguntar como é que foi o dia, chorar à mesa, desabafar. Teve um fim de ano que minha mãe e minha sogra estavam aí. Aí nós paramos para tomar café de manhã. Sentamos para tomar café e ficamos ali conversando. Eu sei que era 5 horas da tarde, a gente estava na mesa ainda. 2 horas. Exagerei um pouquinho. Mas do café até 2 horas, 2 e pouca da tarde, nós estávamos à mesa, chorando, desabafando, colocando para fora os traumas, pedindo perdão. Esses dias, Flávio e Marina estiveram lá em casa, depois da célula na sexta-feira. Então eles conversando na mesa, eram umas 9 horas, e ficaram. Eu arrumei tudo e eles estão lá. Aí sentei à mesa também junto e fui embora. Saí de lá de casa 3 horas da manhã. Porque mesa requer esse tempo. Mesa requer essa intimidade. O que Jesus nos ensina, mesmo com esses discípulos, ele não estava sentado à mesa, percebe? Ele estava conversando com os discípulos, mas ele não estava sentado numa mesa, a uma mesa. Ele não estava, não tinha nenhuma mesa perto dele. Mas esse tempo, essa comunhão, fala de um relacionamento como se estivesse à mesa. A mesa é o lugar da presença de Deus. A mesa é um lugar de relacionamento. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar onde você entra, você senta e você expõe a sua intimidade, expõe o seu coração. Quem já teve experiência assim à mesa? Quem já teve? De sentar e do nada, você não programou aquilo, sentou para almoçar. Vou almoçar aqui, comer aqui uma salada, muita verdura, muito legume, brócolis, chuchu. O Sérgio está indo lá. Você vai ter que inventar uma linguiça de legume, viu, Sérgio? Linguiça vegana, se dá seu jeito lá. Aí você senta ali e começa a conversar. Quando você olha, passou, que eu nem vi. Se você não teve essa experiência, permita essa experiência acontecer. Você vai ver como é que vai ser benção. Como é que destrava muita coisa. Porque um relacionamento é relacionamento, é intimidade. Mesa é um lugar de aliança. Mesa é um lugar de aliança. Mesa é um lugar onde os contratos são assinados. Eu trabalhei com imobiliária e eu redigi os contratos de venda e compra e venda de casa. Eu não pegava o meu cliente e parava num carro assim e falava, assina aqui, me passa o dinheiro no capô do carro. Eu não fazia isso. Por quê? É um pacto, é um contrato. Precisava estar à mesa. O escritório que eu montei antes de vir para cá, eu tinha uma mesa bonitona, assim, redonda, assim. Para que você compra essa mesa? Você pode fazer na sua mesa lá do escritório. Não, tem que ser uma mesa específica. Onde eu boto aquela mesa com as cadeiras ao redor, põe uma garrafa com água, balinha, a pessoa senta confortável, você assina um contrato. Mesa fala de aliança. Mesa fala desse compromisso. Abra comigo aí, Lucas 22, verso 14. Fala comigo, mesa é um lugar de relacionamento.
e também um lugar de aliança. Olha lá. Chegada a hora, Jesus se pôs aonde? No balcão, em pé, à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais o comerei até que se cumpra o reino de Deus. Mesa é um lugar de aliança. É o lugar onde Jesus escolheu para revelar o plano de salvação para a humanidade. Não só para aqueles discípulos, mas para a humanidade. Sentado à mesa, Jesus explanou o que seria dali a alguns dias, o que iria acontecer e que iria refletir por toda a humanidade. Foi a mesa. Sentado com os discípulos, Jesus fez uma aliança com aqueles discípulos. A mesa. Um lugar onde os discípulos estavam perto, os discípulos estavam atentos, ouvindo o que o mestre dizia. Como eu disse, lugar de mesa é de relacionamento. E é um lugar que vai liberar aliança. Eu profetizo que quando você se relacionar com Jesus à mesa, Deus vai estabelecer alianças sobre a sua vida. Deus vai estabelecer sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Isso alterou o rumo da história. Uma mesa, irmãos, alterou o rumo da história. Uma mesa. Um jantar na casa emprestada do outro, no cenáculo, no segundo piso, sentado à mesa. Aquele jantar mudou a história. Você tem noção de que um jantar muda a história da humanidade? Aquele jantar mudou a história, porque firmou uma aliança, firmou ali uma espécie de contrato. Jesus assinou ali um contrato comigo e com você. Falou: agora eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e muito em breve eu vou voltar para buscar vocês. É ali onde Jesus estabelece uma aliança, e os seus discípulos então escolhem negar a vida deles, escolhem entregar a vida deles por completo para Jesus. É quando Jesus, irmãos, firma uma aliança conosco, e nós também precisamos de contrapartida, reafirmar essa aliança também. Como? Negando a nossa vida, entregando a nossa vida para Ele, falando: não, eu vou viver para Ti, eu vou Te adorar, eu vou me santificar, porque este contrato não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Eu quero me comprometer com essa aliança. Por isso que a igreja local é um lugar importante, porque é aqui que você é preparado, é aqui que você é treinado, é aqui que você é lapidado, é aqui que você é curado, restaurado, para cumprir e para receber a aliança que vem de Deus. Jesus preparou uma mesa para pecadores. Os apóstolos eram pecadores, homens comuns como eu e você. Mas Ele fez uma aliança com aqueles pecadores. Foram os discípulos de Jesus que prepararam a mesa. Ele manda os discípulos irem: ó, prepara lá a mesa, prepara o jantar que eu vou chegar. São eles que preparam. Hoje é a igreja que prepara a mesa, para que você possa compreender e entender que há um propósito, há uma aliança firmada contigo, e você ainda talvez não saiba, mas nessa noite fique sabendo: há uma aliança de Deus com você, com a sua família, com a sua descendência. A Santa Ceia, a mesa da Santa Ceia, aquela mesa, a Santa Ceia poderosa, maravilhosa, ela era feita para os discípulos, não homens perfeitos, mas para discípulos. Porque você pode compreender assim: não, a mesa então é para todos os pecadores? Sim, é para todos os pecadores, mas pecadores que são discípulos. Há uma diferença.
Porque o discípulo, ele vai ouvir o Pai, mesmo na sua limitação, mesmo no seu erro, como nós ouvimos aí na célula sexta-feira, Deus aperfeiçoando o poder na nossa fraqueza. Ele não rejeita a nossa fraqueza, Ele não rejeita a nossa humanidade, pelo contrário, Ele quer lapidar a nossa humanidade para que sejamos a imagem e semelhança dEle. E aí por isso que o poder dEle se aperfeiçoa em nós. Então, são para pecadores? Sim, mas pecadores que são discípulos, que ouvem a voz de Deus e falam assim: eu vou te obedecer, Senhor. Era o que esses discípulos faziam. Então a Santa Ceia é para discípulos. Quem é discípulo aí? É para discípulo. A mesa é um lugar de compartilharmos lembranças. Quando nos sentamos para alimentar, também falamos das situações passadas, como eu disse aqui agora. Quando você senta ali, você vai lembrando de histórias. Lembra aquele dia? Lembra? Lembra que você me bateu, mamãe, daquele dia? Lembra, papai? Lembra daquele dia? Lembra? Não é à toa que Jesus disse assim, e Paulo vai reproduzir isso em 1 Coríntios 11. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem, em memória, lembrando de algo que se passou. O pão é a lembrança de que Jesus sofreu em seu próprio corpo o sofrimento que nós deveríamos sofrer. Então, quando você pega do pão, você está lembrando que ele morreu partido numa cruz, sofreu um castigo, Braz, que era seu, mas ele tomou o seu lugar lá. E o sangue, e o cálice? O cálice é a lembrança de que a sua vida, a vida de Jesus, foi derramada para que vivamos uma nova vida em santidade e temor a Deus. É o sangue dele vertido para restaurar, para te santificar, para que você viva uma nova vida em adoração ao Senhor. Então a Santa Ceia, irmãos, é o culto mais importante. Você não deve perder jamais na sua vida. Jamais você pode perder uma Santa Ceia, porque é um momento onde você está trazendo à memória o que Jesus fez por você, o lugar onde você deveria estar e você não está, porque Ele sofreu no teu lugar. E quando celebramos aqui profeticamente, não que o pão e o suco se transformam verdadeiramente em carne e sangue, é profética, um símbolo. E aí quando você come do pão e bebe do cálice, você está trazendo assim: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez há 2021 anos atrás. Porque eu era para estar naquela cruz, não estou por causa do Senhor. Mas também a mesa é lugar de compartilhar o futuro. Quando estamos à mesa com as pessoas mais próximas, compartilhamos os nossos planos, os nossos desejos, compartilhamos os nossos sonhos e projetos. Quando você senta à mesa e começa a revelar o passado, você também começa a revelar também o futuro. Olha, eu penso nisso, eu penso fazer isso, eu penso fazer aquilo, eu projeto a minha vida dessa forma, porque a mesa é lugar de você pensar também, compartilhar o seu futuro. E aí Jesus vai falar na Santa Ceia: porque todas as vezes comerdes desse pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele vai vir. Ele está compartilhando o futuro, Ele está compartilhando algo que vai vir. Ele vai vir. E Ele só vai resgatar aqueles que participarem da ceia. Se você não participa da ceia, não tem como Ele vir te buscar, porque você não está trazendo a memória e você não está celebrando o futuro. Está dando para compreender isso, irmãos? Isso é sério. Por isso que Ele fala assim, porque todo aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por conta dessa revelação,
Porque a Santa Ceia é um momento importante de revelarmos, de lembrarmos do passado, do que Jesus fez por nós, mas também é a oportunidade de lembrarmos do futuro, daquilo que Ele vai fazer por nós. Compartilhar o futuro, Jesus está querendo dizer aqui, olha, vai haver um grande banquete. E esse grande banquete eu vou servir vocês. Eu vou ter um tempo com vocês nesse grande banquete. A mesa também é um lugar de renovar as esperanças. A mesa de Jesus sempre oferece um lugar para o pior dos pecadores. A mesa de Jesus sempre oferece lugar para o pior dos pecadores. Na mesa de Jesus, a mesa de Jesus sempre há espaço para mais um. Ela não é uma mesa de religiosos que pensam que estão prontos, mas aqueles que estão famintos e necessitados da presença de Deus. A mesa de Jesus não faz acepção de pessoas. Por isso Jesus foi acusado de comer e beber com os pecadores em muitas das oportunidades que ele teve à mesa. Quando ele entrou na casa de Simão, lá o fariseu, e a mulher entrou lá para lavar os pés de Jesus, uma pecadora, o que os fariseus disseram? Ah, mas se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não comeria com ela, ele não deixaria isso acontecer. Porque aos olhos da religião, aquela mulher não poderia se aproximar de Jesus. Mas aos olhos de Jesus, era o que ele queria. Se aproxima aqui, vem cá, eu vou cuidar de você. Eu vou transformar você. Vai e não peques mais. Ele mudou a história daquela mulher. Aquela mulher entendeu a mesa, a importância da mesa. Está lá em Marcos capítulo 2, verso 16. A mesa de Jesus é um sinal de esperança para todos os que desejam uma mudança de vida. Você quer mudar de vida? Amém? Levanta a sua mão aí para você acordar. Você quer mudar de vida? A mesa de Jesus é o melhor lugar. É o melhor lugar. É o lugar onde os doentes que precisam de médicos recebem a cura. É o lugar onde os famintos encontram o verdadeiro pão. Não o pão da terra, mas o pão da vida. É o lugar onde os sedentos que estão atravessando desertos intermináveis, secos, encontram manancial no meio do deserto. É o lugar onde os excluídos, marginalizados, rejeitados, abandonados, que querem uma nova oportunidade de sonhar e escrever uma nova história, encontram em Jesus esse lugar, a mesa. Lugar de mudança, de transformação. Lugar de comunhão. Quem desenvolve uma vida de comunhão com Deus aqui na terra, terá comunhão eterna com Ele no céu. Se você quer ter comunhão com Ele eternamente, queridos, você tem que ter comunhão com Ele aqui na terra. Se não tiver comunhão com Ele aqui na terra, não tem comunhão com Ele no céu. Não tem como. A mesa do Senhor é farta. A mesa do Senhor é abundante. Lá você come. Lá você se delicia na presença de Deus. Lá você encontra sustento para você. Lá você encontra lugar de força. A mesa do Senhor. Para finalizar, pode vir. Jesus, quando aquele relato dos discípulos do caminho de Emaús, nós cantamos aqui, né? A primeira canção nós cantamos. Quando eles quando eles saem de Jerusalém, Jesus ainda não havia ressuscitado aos olhos dele. Eles não perceberam a ressurreição de Jesus. E eles voltam pelo caminho até Emaús entristecidos, angustiados, porque Jesus falou que ia voltar e não voltou.
Jesus falou que ia aparecer e não apareceu. Até que de repente aparece Jesus para eles, já ressurreto. Só que os olhos daqueles homens estavam tão... A angústia, o coração daqueles homens estava tão fechado. Os olhos deles, a atenção deles estava tão presa na terra, que eles não perceberam que era Jesus. E eles conversavam com Jesus, Jesus conversando com eles, discorrendo a palavra, e aqueles discípulos ali compartilhando como se fosse um viajante junto com eles. Aí chega na casa desses homens, eles mandam Jesus entrar, entra aqui, vamos cear, vamos comungar, vamos ter um tempo de comunhão. E aí a Bíblia fala que quando ele pega o pão e parte o pão, os olhos daqueles discípulos despertam. Falei, opa, é o Jesus! Só que também num relance, Jesus desaparece. E eles diziam, nosso coração por acaso não queimava quando ele falava conosco? É ele! E de imediato, irmãos, eles voltaram para Jerusalém para contar o que havia acontecido com ele. E lá eles se encontram com os discípulos. Eles estão no lugar onde eles não deveriam ter saído. Tudo por causa de uma mesa. Tudo por causa de um partir do pão. Tudo por causa de que Jesus revelou a eles, o coração deles, quem verdadeiramente eles eram. E o que eles deveriam fazer, que era permanecer em Jerusalém até que ele descesse pelo Espírito Santo. Que nessa noite, quando partimos o pão aqui profeticamente, a sua visão venha abrir. Profetizo isso. Que a sua visão abra, o seu entendimento destrave. Que você talvez está me olhando aqui e está entendendo o bulufo que estou falando para você, mas nessa noite você vai destravar a sua mente espiritual. Talvez você venha no culto de maneira até automática. Talvez você venha aqui para ouvir a palavra e é automático. Ouve aqui, entra aqui, sai aqui, nutre algumas coisas, não muda. Mas nessa noite eu profetizo que quando você comer do pão, beber do cálice, a sua mente vai destravar. Você vai falar assim, uau, meu coração, não é que meu coração ardia quando eu ouvia Jesus falando comigo através dessa palavra? Agora eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, que no teu espírito, que a visão espiritual, seus olhos espirituais se destravem nessa noite. Feche seus olhos. Que ao partir do pão, o Senhor possa ministrar o teu coração e revelar o teu coração quem verdadeiramente Ele é. Que a comunhão com Jesus, a comunhão com o pão da vida, revele a você o verdadeiro sentido, o verdadeiro caráter do Evangelho, a verdadeira motivação do seu coração em agradar ao Senhor e agradar a Deus. Que ao partir do pão, a revelação do Espírito caia sobre o teu coração, sobre a sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.